Luiz Castro cita a semana complicada e explica a atuação ruim do Botafogo no segundo tempo. Quisemos ganhar com o coração e nos desorganizamos. Pitaco, empate com o Ceará deixa algumas perguntas no Botafogo. O que falta? Fala aí, galera, torcida do Alvinegro, vamos lá para as últimas notícias. Grande problema do Botafogo é que não consegue controlar o jogo. Vai sofrer até o fim do ano por isso, afirmou um comentarista. O Botafogo já começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro, perdendo para o Corinthians por 1-0 e empatando por 1-1 com o Ceará. O comentarista Sérgio Xavier Filho, no Troca de Passes do Sport TV, diz: este último resultado deixou um sinal de alerta. As boas notícias do Botafogo são Jefinho, já de algumas rodadas, mas ainda imaturo. Falta algumas coisas. O Eduardo e o Lucas Fernandes, que deu consistência, chegada e velocidade. O grande problema do Botafogo, que vai sofrer até o final do ano por isso, é que não consegue controlar o jogo. Sempre está deixando espaços, tem buraco no campo. O técnico até poderia mudar tudo se fechasse 5-4-1, mas não tem perfil para fazer isso, explicou ele. Carlos Eduardo, também comentarista, pensa quase a mesma coisa. O Botafogo vinha sendo ao longo do campeonato um time sem pausa, de sucessão de golpes e contragolpes. É curioso que o jogo com o Santos consegue estabelecer mais ritmo, controle e pausa. Hoje voltou a ser time que se descontrola, vive em aceleração e precipita decisões. Hoje imaginei um jogo mais de controle, porque o início do trabalho foi de dificuldades para definir o trio de meias. Agora é a linha defensiva. Se Luiz Castro tivesse encontrado um time já, seria uma grande surpresa pela quantidade de problemas que teve. Chegou aí para a linha de 5 para conter sangue, para dar estabilidade. O Botafogo era um trabalho dificílimo, uma casa sendo construída com as pessoas morando dentro, com jogadores vindo de origens distintas. Estranho seria se fosse um voo de cruzeiro, argumentou Mansur, que também analisou a partida. O jogo no início parecia que ia ser muito aberto, como acabou sendo o final. Com o meio despovoado, o gol do Cuesta no início condicionou o jogo. O Ceará tentou valorizar mais a bola, se instalar, com o Botafogo se defendendo e apostando em transição, mas não conseguiu. O Ceará era melhor e conseguiu o empate em um escanteio. A partir daí veio a trocação franca. No balanço, as melhores chances foram do Ceará. Luiz Castro tenta Vinícius Lopes e Matheus Nascimento, que entra ansioso, instável, sob pressão. O time se desordenou mais do que se organizou para buscar a vitória. O Ceará foi encontrando espaço, teve as melhores chances, mas 1-1 não chega a ser absurdo, completou ele. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, só assim você fica sabendo sempre das melhores notícias do Glorioso. Empate do Ceará deixa algumas perguntas no Botafogo. O que falta? O que tá faltando no Botafogo, hein, torcida? O que falta no Botafogo? Sorte? A julgar pela semana ruim que já começou com o surto de virose gastrointestinal, que prejudicou o treino, jogadores, funcionários. Pode ser. De qualquer forma, o jogo contra o Ceará era para vencer, não para empatar de 1-1. Justo esse empate. O pior é que, pelas circunstâncias do jogo, acabou sendo um resultado aceitável. O Ceará fez bonito no segundo tempo e quase venceu. No fim das contas, o Botafogo somou 1 ponto e o adversário não somou mais 2. Faltam reforços? Com certeza. O time continua com apenas um goleiro confiável, Gatito Fernandes, que nem está em sua melhor fase. Tem carências de volantes, meias, pontas e centroavantes. A lateral esquerda também precisaria de mais uma opção. Basta olhar o banco de reserva diante do Ceará. Douglas Borges, Igor Gabriel, Joel Carli, Cano, Adrielson, entre outros. É o suficiente para mudar o jogo? Entraram apenas os 2 atacantes e o nível do time caiu. Luiz Castro justificou em sua entrevista coletiva que fez poucas substituições porque queria deixar a estabilidade da equipe, que teve semana conturbada. Mas até quando vai faltar leitura de jogo e ação mais rápida? As alterações não mudaram em nada, com a entrada de jogadores piores do que o que estavam. Luiz Henrique e Erisson eram mais úteis que Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. O Botafogo de John Textor é mais forte. Não tem reforços duvidosos da Série B ou divisões inferiores. Não tem refugos empurrados por empresários. Não tem penhores, não perde jogadores facilmente. Não tem problemas com salários, vai evoluindo em estrutura. Não pode se comprometer por falta de resultados no futebol. Então a hora de investir é essa, porque dia 15 a janela fecha e aí não vai ter mais jeito de corrigir as deficiências do elenco. Luiz Castro cita a semana complicada e explica a atuação ruim do Botafogo no segundo tempo. Quisemos ganhar com o coração e nos desorganizamos. Chega de desculpas, né, Luiz Castro? O técnico Luiz Castro admitiu que o Botafogo esteve muito desorganizado no segundo tempo no empate de 1-1 com o Ceará ontem em casa. A equipe visitante teve chances de vencer. O Glorioso escapou da derrota e deixou o gramado sob vaias.
Luiz Castro fala que houve duas partes distintas. Um primeiro tempo bem jogado por ambas as equipes e um segundo tempo em que nós atiramos muito mais em ação do que racionalidade. Quisemos ganhar o jogo com o coração e desorganizamos por completo. E isso foi fatal para o jogo ter ido mais para o lado do Ceará. Luiz Castro falou que pela semana ruim não teve como organizar melhor o time. O Glorioso foi afetado por uma virose, como muitos já sabem, que afetou vários funcionários. Diz ele também que queríamos muito ganhar o jogo porque iria nos ajudar a estabilizar. Mas aconteceu numa semana difícil, em que uma coisa é ter jogadores à disposição durante toda a semana para armar o time e não foi isso que aconteceu. Foi público, fomos afetados por algo que nos desestabilizou durante a semana e isso, aliado à boa equipe do Ceará, criou-nos muitas dificuldades, principalmente no segundo tempo. Foi uma semana extremamente complicada. Chegamos num ponto em que não sabíamos quais jogadores iriam ter. Tivemos jogadores perdendo 4 quilos e também jogadores que voltavam e não aguentavam. Completou ele. 21 mil torcedores e o Botafogo voltou a decepcionar. Fora a novela do Botafogo com o Tiquinho. Estão esperando ele até essa semana, quinta-feira. Botafogo está contando com a boa relação que eles têm com o Olímpicos para a liberação do jogador. Então, pessoal, essas foram as notícias mais quentinhas de hoje. Deixa aí seus comentários sobre o Luiz Castro e também do jogo de ontem. Valeu.